O Evangelho de hoje nos mostra que o milagre começa não com muito, mas com a entrega do pouco. Iremos ver um menino anônimo, com apenas 5 pães e 2 peixes. Então, ele se torna instrumento de algo grandioso porque decidiu confiar. Jesus, então, hoje nos ensina que a verdadeira transformação nasce da fé humilde, da disposição principalmente em partilhar, da coragem de entregar o que se tem nas mãos, mesmo que pareça insignificante. O Senhor quer abrir os nossos olhos para o poder que existe na confiança total nele. E quando deixamos de agir apenas com a lógica e começamos a caminhar com fé, tudo muda. O medo se transforma em paz, a escassez em abundância, o cansaço em missão. Então, esse Evangelho nos convida a parar, escutar, confiar e entregar. E ao fazer isso, descobrimos que Jesus é mais do que ele faz. Ele é tudo. Isso nos basta. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, também seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje para esta sexta-feira, dia 2 de maio de 2025, é o Evangelho de João. O capítulo é o 6, versículos do 1 ao 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque viu sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e partiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, o cenário do Evangelho de hoje não é apenas um relato de um milagre grandioso, mas sim a revelação de uma pedagogia divina que desafia nossa lógica humana.
Jesus atravessava o mar da Galileia, sobe ao monte e ali se senta com os discípulos. A multidão que o segue, o segue não porque entende quem ele é, mas pelos sinais visíveis que ele realiza, curas, milagres, intervenções que impressionavam os sentidos. E João sabiamente ambienta esse milagre nesse tempo litúrgico, pois o que Jesus está prestes a fazer não é apenas saciar a fome física, mas anunciar que um novo êxodo começou. Um êxodo que nos tira da escravidão, da incredulidade, da autossuficiência, da desesperança. E claro, Jesus, vendo a multidão que se aproxima, se antecipa. Ele pergunta a Filipe onde vamos comprar pão para que eles possam comer. É interessante notar, queridos, que Jesus não pergunta se eles devem comer, mas onde buscar o necessário. A preocupação com o bem-estar do povo é prioridade, mas ao mesmo tempo, ele está testando, não para constranger, mas para ensinar. O mestre pedagogo provoca a mente e também o coração de seus discípulos. E claro, Filipe responde com números, com lógica, com a frieza de quem enxerga apenas com os olhos. Nem 200 moedas seriam suficientes, ele diz. E aqui, queridos, estão um dos primeiros ensinamentos profundos deste evangelho de hoje. Quando nossas decisões são baseadas apenas na lógica humana, quase sempre concluímos que não dá, que não tem, que não é possível. A fé é descartada do raciocínio. O medo, então, assume o comando. Ficamos, então, paralisados. Agora, André, talvez movido por um lampejo de fé, apresenta o menino com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas logo desanima. Mas o que é isso para tanta gente? Aqui, queridos, nós encontramos uma segunda chave espiritual, podemos dizer assim. A fé que começa, mas recua. Quantas vezes nós não somos assim, não é mesmo? Até nos aproximamos de Jesus com uma intenção boa, com uma ideia de fé, com um impulso de doação. Mas logo recuamos. É pouco demais, dizemos. Não vai fazer diferença. Perdemos então a chance de participar de algo que Deus poderia multiplicar. A verdade é que o milagre começa muito antes da multiplicação, sabia? Sim, começa com a disposição daquele menino. Um menino que, mesmo em meio à multidão de adultos, foi o único a oferecer o que tinha. Já pararam para observar esse ponto de vista? Sim, aqui é uma das lições mais profundas e também esquecidas deste evangelho. Deus realiza, queridos, o extraordinário por meio da entrega sincera do ordinário. O que era insignificante aos olhos humanos, então, se torna abundante quando entregue com confiança. O gesto de Jesus também é pedagógico. Sabe por quê? Porque ele manda que todos se sentem. Não manda correr, nem formar fila, nem competir. Manda sentar, parar, acomodar-se. Coloca-se em uma postura de espera. E esse é um dos grandes desafios dos nossos tempos. As pessoas querem respostas rápidas, soluções instantâneas, mas não querem parar. Não querem escutar, não querem estar disponíveis ao que o céu deseja realizar e por isso vivem famintas. E quando Jesus então pega o pão, dá graças e distribui, acontece o impensável. Todos comem até se saciar. E ainda sobra. O pouco então se transforma em abundância porque foi colocado nas mãos certas. Isso, queridos, nos ensina que o problema nunca foi o pouco. O problema é o apego, o medo de entregar, o medo de confiar.
Quantas vezes guardamos para nós aquilo que Deus poderia multiplicar? Guardamos palavras que poderiam consolar, guardamos talentos que poderiam curar. Guardamos tempo que poderia abençoar. E depois então reclamamos que a vida não se move e nada muda. Mas Deus só multiplica o que é colocado em suas mãos. Entendeu? Deus só multiplica o que é colocado em suas mãos. Guardem bem isso. Agora, outro detalhe que passa despercebido por muitos é que Jesus ordena que recolham os pedaços que sobraram. E por quê? Queridos, para que nada se perca. Isso revela um aspecto belíssimo do agir de Deus. Ele é generoso, mas não é desperdiçador. Ele multiplica, mas ensina a valorizar. E aqui entra uma verdade que precisa nos confrontar. Quantas graças já desperdiçamos? Quantos dons deixamos apodrecer por medo, preguiça, até mesmo orgulho ou até mesmo distração? Muitas vezes, não é mesmo? E ainda há algo que nós não podemos ignorar. O povo, ao ver o sinal, reconhece em Jesus o profeta que deveria vir ao mundo, mas equivocadamente querem fazer o rei. Um rei político, um líder segundo seus interesses humanos. E Jesus, percebendo isso, se retira. Não aceita ser manipulado pelas expectativas da multidão. Ele não veio para cumprir desejos, mas para realizar a vontade do Pai. E essa parte nos obriga a perguntar: por que estamos seguindo Jesus? É pelo que Ele pode fazer ou por quem Ele é? Desejamos um Deus que realize nossos planos ou um Deus que se transforme segundo o plano dele? Muitos hoje buscam Jesus da mesma forma que essa multidão, pelo milagre. E quando ele não multiplica o pão do jeito que esperavam, vão embora, reclamam, trocam de Deus. Sim, esquecem-se de que o verdadeiro milagre é a transformação interior, não apenas o pão material. Então, queridos, a mensagem do Evangelho de hoje é uma resposta à fome do mundo moderno, uma fome que vai muito além do estômago. Vivemos rodeados de informações, mas carentes de sentido. Temos acesso a tudo, mas nos sentimos vazios. As pessoas estão famintas de escuta, de presença, de verdade. Só que Jesus continua perguntando: o que você tem para oferecer? E talvez você pense como André: só tenho cansaço, dor, insegurança, tristeza, ansiedade. Mas é exatamente isso que o Senhor quer. O pouco que você tem, a dor que você carrega, o medo que tenta esconder. Porque Ele sabe transformar dor em cura, medo em coragem, dúvida em fé. Ele só precisa que você entregue. E não se trata apenas de pão e peixe. Trata-se de confiança. Trata-se de entrega. Trata-se de deixar de ser multidão passiva e se tornar discípulo comprometido. Porque, no fim das contas, o verdadeiro milagre não é a multiplicação do pão, é a multiplicação da fé. É ver pessoas comuns se tornarem instrumentos extraordinários porque se colocaram nas mãos do Cristo. Então hoje, queridos, Jesus não está mais no monte da Galileia. Ele está na montanha. Sabe qual montanha? A montanha do seu coração. Esperando que você pare de correr. Sente-se e confie. Que você, como aquele menino, entregue o pouco que tem e que, ao invés de procurar um rei que satisfaça teus desejos, você aceite seguir o Senhor que quer transformar sua vida. E se ainda duvida que isso é possível, lembre-se, foi com 5 pães e 2 peixes
ele alimentou uma multidão. E é com o que você tem hoje, mesmo que seja pouco, que ele pode alimentar muitos outros através de você. E mais uma vez, querido, sou prova viva disso. Olha aqui onde estou. Estou alimentando muitas pessoas com a palavra de Deus, com a forma com que interpreto esta passagem. Nunca imaginei que teria o alcance que tenho hoje. Não para minha glória, nunca isso, mas para a glória de Deus. Sou apenas instrumento em suas mãos. Que Ele possa cada vez mais me guiar, me transformar. Estou aberto ao agir dEle em minha vida. Não sou nada, sou apenas um discípulo, sou apenas uma formiguinha que quer levar mais e mais pessoas a esse encontro especial com Cristo. Assim como lá atrás, esse encontro mudou e transformou radicalmente a minha vida. E quero que você que está aí me acompanhando deste outro lado também tenha esse encontro. Seja qual for a dificuldade que você está passando, financeira, problema de saúde, um familiar doente, creia no impossível de Deus. Eu creio. Creia você também. Amém? E hoje coloque logo abaixo nos comentários esta poderosíssima frase e se aproprie, pois as palavras têm poder. Senhor, eu creio em Ti. Faça o impossível em minha vida. Agora receba com muita alegria e fé esta oração de hoje. Ó Senhor Jesus, diante da grandeza da Tua presença e também da Tua compaixão, nos reconhecemos, Senhor, pequenos, limitados, inseguros, mas ainda assim, estamos aqui, como aquele menino da multidão. E lhe entregamos, Senhor, o pouco que temos, nossos sonhos fragmentados, nossas forças cansadas, nossos medos escondidos, nossa fé enfraquecida. Sabemos, Senhor, que aos olhos do mundo isso pode não parecer suficiente. Mas hoje aprendemos que o pouco, quando colocado nas Tuas mãos, se transforma em milagre. Por isso, Te entregamos tudo. Tudo o que somos, tudo o que temos e tudo o que ainda esperamos ser. Não queremos mais viver com o coração fechado pela lógica, nem mesmo com a mente presa à frieza do cálculo humano. Queremos confiar como quem se senta na relva, esperando o pão que vem do alto. Então, Senhor, multiplique em nós a esperança. Sacode nossa alma da apatia. Ensina-nos a partilhar, a confiar, a esperar. Ensina-nos também, Senhor, a não desperdiçar Tuas graças, a reconhecer o valor de cada detalhe, de cada gesto de amor, de cada oportunidade de recomeçar. Afasta de nós a tentação de querer Te transformar num rei que realiza nossos desejos. Que Te sigamos não pelos sinais, mas pela verdade que Tu és. Recolhe também, Senhor, nossas sobras, cura nossas feridas, faz de nós instrumentos da Tua providência. E hoje, com o coração inteiro, declaramos: multiplica a Tua vontade em nós. Amém. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça que o like, o gostei no vídeo será muito importante. Também se inscreva aqui no canal se por acaso você ainda não é inscrito. Faça também a mensagem deste evangelho chegar a mais e mais pessoas
compartilhando. Divulgue no seu grupo de família, no WhatsApp, no Facebook. Faça a palavra de Deus tocar corações. Também irei aguardar você lá no canal Reavivando Histórias. Hoje nós temos lá um novo encontro. Se você não conhece, o canal Reavivando Histórias é uma extensão, uma continuidade aqui do canal Reviva. Irei aguardar a presença de todos vocês. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. Tenha um ótimo e abençoado dia.